Fala pessoal, comentei com as turmas que eu dou aula de finanças pessoais, de fluxo de caixa, que eu ia apresentar aqui um livro. Esse livro foi indicado pelos meus alunos e tá aqui ó, Segredos da Mente Milionária. Eu acredito que seja um complemento daquilo que a gente conversou em sala de aula. Se é para falar do livro, primeira coisa, colocar o óculos. Senão eu não vou... Bom, Segredos da Mente Milionária. Esse livro, eu comentei com vocês, eu vou pegar aqui rapidinho. Ele tem o modelo do dinheiro, ele tem parte 1, né, modelo do dinheiro, parte 2 ele tem arquivos da riqueza, e ele tem aqui depois algumas lições, o que fazer, como que você interioriza isso. Bom, o que eu acabo comentando muito em sala de aula é a parte dos modelos. Então eu vou passar para vocês, né, quais são esses modelos que eu tanto comento em sala de aula, que é uma sequência bem legal de ser analisada por cada um de nós. Pessoal, aqui na página 18 tem algo que eu acho muito interessante. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Então, é o investimento pessoal, é o estudo, é o crescimento como pessoa, traduzindo lá um crescimento bacana de renda. Os rendimentos crescem à medida que você cresce. Eu concordo com isso e procuro crescer, né? É uma batalha aí que a gente, né, vai travando esse estudo, essa coisa do tempo, às vezes da falta do tempo, mas mais um. Princípio de riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Né? Eu acho que está escrito aí. Deixei escrito aí para vocês. Dá uma pensadinha. O que é visível acaba mudando depois de que eu mudei. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Está escrito aí. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Tem a ver. Falou, não tem problema. Mas outro. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Eu faço essa brincadeira em sala de aula. Eu digo, entre a razão e a emoção no dia a dia, quem vence? Aí o pessoal fala. Razão. É nada. É nada que quando você está nervoso, você não consegue acessar essa razão toda. Você não consegue pensar direito. Então, emoções. As emoções. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Tem a ver, a gente vai fazer uma sequência. Bom, quando a gente está no curso, a gente fala de uma série de formas de pensar, de agir. Vou começar a planejar, vou começar a mudar, trocar dívida cara por dívida barata, agir de diversas formas. Só que eu já citei aqui mesmo, na leitura do livro do T. Harv, que pensamento, né, gera a ação. Então, ele tem uma parte aqui que eu acho fantástica, que é a forma de pessoas extremamente bem-sucedidas de pensar. Então, vamos pegar uma sequência dessa forma de pensar? São 13, se não me engano são 13, senão eu vou corrigir aí no vídeo para vocês. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Tá? Eu crio, as coisas não acontecem. Existem vítimas verdadeiramente ricas.
O cara tem que ter um motivo para ser vítima. Se ele tem que ter um motivo para ser vítima, não vai ficar rico, não vai enriquecer, não vai ser bem sucedido. A empresa dele não pode decolar porque perdeu a condição. Quando saem algumas discussões no curso de formação de preço, análise das margens da empresa, né, eu costumo citar, talvez não ipsiliteris, né, talvez não exatamente com essas palavras, mas eu costumo citar esse pensamento número 2 aqui. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Porque tem muito aquela coisa. Viu? Não. Vamos entrar com esse precinho aqui, depois a gente recupera, é só para entrar. A gente tem que conseguir esse mercado para a gente. E muitas vezes isso não é bem planejado, você não consegue nada. Você consegue vender barato para o cara uma vez. Princípio número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. É assim, né? É assim. Então, número 5. As pessoas ricas focalizam em oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focalizam em obstáculos. Veja bem, quando a gente está citando pessoas ricas aqui, a gente não está dizendo a quantidade de dinheiro, a gente não está estipulando isso. A gente está estipulando uma vida próspera, acima de ter apenas um conforto. Prosperidade, né? Ter a coragem de encarar aí que, por exemplo, a abertura de uma empresa, quando eu abri aquela empresa, eu pensei em muita prosperidade para mim. Eu pensei que aquela empresa fosse me dar algo muito próspero, uma vida muito bacana. Eu tenho certeza que a gente está pensando assim, porque senão a gente não teria feito, não teria aberto essa empresa, né? Então, se a gente abriu, foi pensando nisso. E a gente não pode só enxergar os obstáculos, a gente tem que enxergar as oportunidades. Quando está difícil fazer isso sozinho, procura grupos, vamos lá, vamos trocar ideia com o pessoal. Sempre dá certo. Volta aquele ânimo e vamos lá, vamos ter mentalidade, pensar grande, ter mentalidade de quem quer realmente essa prosperidade que a gente citou aqui. Olha que bacana, olha o arquivo 6, né, o pensamento 6, não são 13, são 15, lembra que eu me corrigi? Você está assistindo o vídeo todo, eu me corrigi, eu disse que era 13, são 15. As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido, né? Confesso que eu já não guardei, que eu já não tive tanta admiração assim por algumas pessoas, né? Botando aí o meu preconceito nisso. Mas eu acho que se a gente está vivo, está estudando, está aprendendo com a vida e com o dia a dia, sempre há tempo da gente rever, né? E realmente, admirar quem é bem-sucedido abre uma porta até para que a gente possa aprender como é que ele chegou lá, como é que ela chegou lá, como é que aquela empresa conseguiu se posicionar daquele jeito. É na admiração que a nossa atenção maior se volta para o aprendizado, né? Quando a gente gosta de um professor, a gente acaba não às vezes até seguindo os passos dele. Beleza. Mas chegamos com o número 7. O número 7 é o seguinte: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos ricos, positivos, bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Olha, é verdade, é verdade. Às vezes, se a nossa mentalidade está lá embaixo, então a gente gosta de ficar naquele ciclo reclamão. Sabe como é que é? Ó dia, ó céus, ó azar. Você viu quanta empresa fechou no caminho da sua casa até aqui? Você tem reparado? Então, assim, é um lamentódromo, uma coisa nesse sentido. Tá? Eu não vou lamentar que tocou o telefone, mas vou continuar gravando. Vamos para o próximo. Pessoal, arquivo 8 dos 15. As pessoas ricas gostam de se promover, né? As bem-sucedidas, elas gostam de se promover. As de mentalidade pobre não ameaçam, não apreciam nem venda, nem promoção, mas também pode ser um orgulho, né? Ó, vem me descobrir aqui.
Eu sou bom, eu tô aqui, você vem até aqui me descobrir. Eu não vou ficar me mostrando para você não, né? Eu não vou atrás para expor minhas ideias. Você vai ter que me achar. E aí eu sei do meu talento, tal, mas não estou querendo fazer isso. Às vezes é um orgulho. Isso, para você ser achado, demora muito mais tempo, né? Então, no compromisso de ser bem-sucedido, você tem que ser achado um pouco mais rápido. É na sequência, né? E tem duas dicas assim que eu considero totalmente importante aqui. Então, a consciência observa nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras, feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. E o que eu trago para o dia a dia não está nem nessa afirmação do livro, nessa parte, mas está aqui embaixo, que é um complementar a ele, que é: observa os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem, né? Que é quando ele diz, agora diga, eu tenho uma mente milionária. Mas é o seguinte, observar os pensamentos e só alimentar aqueles que realmente me fortalecem. É um desafio pra gente, é pro dia a dia, né? Princípio 9, eu já falei para mim várias vezes esse princípio. Já repeti para mim mesmo várias vezes. Quem sabe você não repita também para você. Ó, o princípio 9 do T. Harv é o seguinte, o que o T. Harv coloca aqui? As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. E aí o que acontece? Elas se desesperam, né? Se você tem um grande problema, vou dar um complemento aqui. Se você tem um grande problema, isso quer dizer que você está uma pessoa pequena para lidar com ele. Se você se engrandecer, né, esse problema aí não vai ser tão grande, né, como pessoa se fortalecer. Tem vários caminhos para esse fortalecimento. Cada um sabe qual é o seu caminho para esse fortalecimento. Tá bom? Princípio 9. Princípio 10. Já cometi um pecado nesse princípio também. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Depois eu conto para vocês essa passagem do pecado com recebimento. Tá gostando aí da viagem? Tô. Ó, tô mandando de presente tantos dólares para você. Não precisa não. Princípio 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem, pelo seu salário. A gente tem que procurar num determinado momento ganhos por comissão. Esse é um grande começo para medir o nosso resultado. Ganhos por comissão é um grande começo. Você não precisa ficar nisso na vida toda. Você pode sair do ganho por comissão para o negócio próprio, enfim. Mas algo que meça o seu resultado, até para você desafiar o seu e jogando esse limite para frente, crescendo com esse limite aí. É interessante, é por resultado. 12 é interessante, hein? O 12 tem a ver com família, como é que se conta as coisas para a pessoa, como é que a gente faz. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra, né? Quer ter tudo? Não. Você quer conseguir logo as duas coisas? Você quer ir lá negociar, conseguir prazo e conseguir preço? Você tá doido? Você quer que o cara te pague antecipado e ainda vem retirar? Olha, gente, sendo bem negociado, sendo bem positivo, sendo bem inteligente, planejando antes, você pode conseguir uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Desde que você resolva o problema do cara e o problema seu, desde que você encare aquela situação com criatividade, dá para conseguir as duas coisas, não uma coisa ou outra. Esse é o recado desse. Mais um pecado que eu já cometi. Nossa, eu cometi muitos. É o 13, agora é o 13 dos 15. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, querem aumentar o patrimônio líquido, e as de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Aliás, aí é que elas são pegas, né, pelo rendimento mensal. Tá bom?
Olha aí para os meus clientes, os clientes da Gráficos.net de fluxo de caixa. Isso aqui eu vou ler para vocês. E acabo fazendo uma propaganda da nossa empresa. Nosso fluxo de caixa em Excel é excelente. Arquivo 14, né? As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Esse aí é o princípio. Olha o 15, o 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro por elas e para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo dinheiro. É uma questão invertida aí, né? É uma questão invertida. No Brasil, como a distribuição de renda é pequena, até pela forma com que a massa toda pensa, a gente tem poucas pessoas que têm o dinheiro trabalhando para elas e muitas que trabalham pelo dinheiro. Mudar a nossa forma de pensar como nação também equilibra essa desigualdade social. Não dá para ficar falando só disso aqui. Pensa bem, se as pessoas começarem a pensar diferente, a desigualdade social vai diminuir. É um resultado. Caramba, na próxima vez que eu vou fazer a leitura de um livro aqui pelo canal, eu vou checar direito aqui. Acho que eu me empolguei, comecei a ler, queria fazer faz tempo isso. Eu falei que era até aqui. Primeiro eu falei 13, depois eu falei 15. Então toma lá, vou ler o 16. 16, mas eu estou fazendo uma leitura rápida do livro. Estou fazendo praticamente uma propaganda do livro e estou justificando tudo aquilo que eu disse nas minhas aulas. Princípio 16. É isso aí. Princípio 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Bom, quem não tem medo? Precisa enfrentar. Eu já enfrentei alguns. Você também já deve ter enfrentado outros. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Aí a gente age apesar do medo. E cresce. 17. 17. Tem 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. É estudo, ó, a internet aí, ó, a nossa era de possibilidades para estudo, né? As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Sabe tudo. Aprende mais. Quando eu parei para ler esse livro, foi porque meus alunos me indicaram. Hoje eu indico o livro para vocês e essa leitura, essa leitura que eu fiz aqui do livro, espero que, aqui ó, espero que tenha servido para estimular. Você tem aqui na nossa descrição o link do livro, o link do T. Harv, que me autorizou a fazer essa leitura aqui no canal. Por favor, se inscrevam no site, deem um joinha se gostaram da leitura desse livro e acompanhem e nos acompanhem, porque eu vou continuar fazendo trabalhos dessa forma aqui no canal. Tchau para vocês, até a próxima.